Quando Jesus falava de Deus, ele sempre falava sobre quem? Como que ele se refere a Deus? O Pai. Quando ele vai ensinar a orar, Pai nosso que está nos céus, né? O vosso Pai. Ele sempre se relaciona com Deus como Pai. E tem um momento que isso muda. Vamos ler Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Jesus não chamou Deus de Pai. E que momento foi esse? Foi na cruz, foi no momento em que ele recebeu todos os pecados da humanidade. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa mudar. Nós precisamos deixar de nos relacionar com Deus e passar a nos relacionar com o Pai. Todas as religiões levam a Deus, sim ou não? Porque todo mundo fala de Deus, fala que existe um Deus, né? Mas só um caminho leva ao Pai. A Bíblia ensina que só um caminho faz com que Deus seja o nosso Pai. Que caminho é esse? Jesus. Quer ver? João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a partir do momento que a gente recebe o Senhor, crê que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para a remissão dos pecados da humanidade e que abriu de volta o caminho a Deus, e quando a gente crê nisso, recebe e se abre para isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque a vida de Deus agora entre nós é quando nós recebemos o Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como nosso Pai. Porque Deus está lá, não é? Deus está lá no céu distante, olhando e vendo. Agora e o Pai? O Pai não está aqui? Não é aquele que supre? Não é aquele que cuida? É aquele que está olhando? Não é aquele que corrige, que direciona? É mais próximo, é um relacionamento mais próximo. Só que tem um problema nisso. As pessoas que simbolizam Deus na nossa vida são os nossos pais. E nós temos a tendência de transferir a imagem que nós temos de Deus, a maneira como Deus vai lidar com a gente, como nossos pais lidaram com a gente. Então, se o seu pai era uma pessoa que sempre te punia por tudo quando você fazia errado, a tendência é que quando você faça algo errado, você acha que Deus vai te punir. Ou se você for uma pessoa que teve que se virar e fazer as coisas sozinha, você tem dificuldade de se relacionar com Deus, como pai, de pedir direção, de ter paciência, de lidar. Comece a observar na sua vida a maneira como você vê Deus, como você se relaciona com Deus, e olha como foi a sua imagem de pai e mãe que você teve na terra. Você vai perceber que seus comportamentos, muitos deles são iguais. Você transfere isso aí. Então nós precisamos aprender a nos relacionar. Por que isso? Eu estou falando porque as nossas ansiedades vêm justamente porque a gente sabe que não tem controle sobre as coisas. A gente quer ter o controle, a gente quer mexer, a gente quer pôr a mão, a gente quer sentir seguro sobre as decisões, sobre o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que não tem como. Só que quando você consegue se relacionar com Deus como pai, essa segurança vem. Eu imagino meu filho, às vezes ele vem, papai tem isso, eu falo, fica tranquilo, papai está cuidando. Ele simplesmente fica tranquilo. Ele não está preocupado se a calça dele está ficando curta, se o cabelo precisa cortar, se o chinelo não cabe no pé, se vai ter comida amanhã, se não vai. Ele simplesmente sabe que na hora que tem fome, ele senta e a comida está lá. Por quê? Porque tem pai e mãe cuidando. Então nós precisamos ter esse coração com Deus, esse relacionamento com Deus, saber que Ele é o nosso Pai que está cuidando de nós. Quando a gente tem esse coração, esse relacionamento com Deus, a gente consegue descansar.
É interessante o Senhor fala, ele liga a ansiedade com fica tranquilo. O Pai sabe que você precisa. Só que você se relaciona com Deus como o seu Deus ou o seu Pai? Quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparasse? Ele se relacionou com Deus distante. Deus está lá. Por quê? Porque tem uma separação. Então ele precisa ser o nosso Pai. Tem que aprender isso aí no dia a dia. Vamos lá, Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho tentado cada vez mais mesclar a parte espiritual com a parte humana, porque senão a gente não consegue avançar de verdade. Então a gente precisa ter as técnicas, certo? Precisa se conhecer. Você aprendeu a andar, não aprendeu? Por quê? Porque você treinou e agora você sabe andar. Então você precisa saber o mínimo do cérebro para ter mais qualidade de vida. Só que para a coisa realmente virar e você conseguir desfrutar de qualidade de vida, de plenitude, de paz, você precisa ter um relacionamento profundo com Deus. No seu dia a dia. Não é religião. É a conexão com Deus no dia a dia. Então começa a se relacionar com Deus como Pai. A gente fala assim, quando vai falar com Deus, né? Senhor, não é? Senhor meu e Deus meu. Mas você já uma vez já foi orar e falou assim, papai? Paulo fala isso, que nós recebemos o Espírito e por causa desse Espírito nós clamamos Abba. Essa palavra Abba é papai, meu pai querido. É assim que ele nos ensinou. Então, a gente precisa tratar os bloqueios e as coisas que nós tivemos com os nossos pais, com quem nos criou, com quem nos educou, porque isso gera bloqueio quando a gente vai se relacionar com Deus. Então, começa a tratar essa questão, olhar para as suas origens. Como que eu fui criado? Como que eu tenho? Qual é o sentimento, a relação, o pensamento que eu tenho quando eu penso nos meus pais? E não estou falando do pai biológico só, mas da pessoa que te acompanhou, que te criou. E como é que eu estou me relacionando com Deus agora? Como é que eu vejo e enxergo Deus agora? Começa a achar os padrões. E aí pede para Deus, Senhor, me mostra de verdade o que é ser filho de Deus. Isso já muda completamente a vida. Porque você descansa. É um descanso, a palavra, a Bíblia nos ensina que é a paz que excede todo o entendimento. Porque é algo que você fala o seguinte, o Criador de todas as coisas, que sustenta o universo, que faz essa Terra, esse planeta, girar e viajar numa velocidade de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. Já pensou nisso? Nós estamos fazendo essa viagem agora. Ele olha para você e quer cuidar de você. Quem tem mais capacidade de cuidar, eu ou ele? Quem tem mais capacidade de cuidar dos meus negócios, da minha casa, da minha família? Eu ou ele? Então, eu preciso aprender a me relacionar de uma maneira que eu descanso de verdade. É claro, a gente fica preocupado, a gente tem que soltar. Por isso que Jesus falou isso. Você está cansado? Está sobrecarregado? Venha a mim, que eu vos aliviarei. Quem já foi, assim, em oração pro Senhor e fala assim, Senhor, eu tô cansado e tal, levanta a mão. Já foi? Já foi, Valquíria? Na hora resolve? Seja sincero. Resolve ou não? Se eu não. Quem já foi e não resolveu alguma vez? Pode ser sincero. Eu fui muitas vezes, e muitas. E aí o problema estava em quem? Em mim ou em Deus? Que não resolveu o negócio. Aí que entra. Tem uma batalha espiritual. Nós estamos aqui.
E a Bíblia fala que tem os principados e as potestades do ar. E tem uma passagem em Daniel, que Daniel começa a orar e pedir solução para uma situação. E ele ora por vários dias. E aí de repente veio o anjo e fala assim: Daniel, você é um homem muito amado. No primeiro dia que você orou, a gente já veio para trazer a resposta. Mas teve uma batalha, resistiram. Então, existe essa batalha espiritual. No momento que você se propõe a se conectar, a buscar, existe essa interferência. Então, por isso que o Senhor fala para nós sermos perseverantes na oração. Então você, olha o seguinte. Isso aqui é uma promessa que Jesus fez. Se você vier e se você lançar, eu vou te dar descanso. Não é uma promessa, é um compromisso. Vem e eu vou aliviar. Se foi e não aliviou, é por quê? É porque não foi. Às vezes você vai e a sua oração é só uma oração pincelada. Às vezes é só uma oração religiosa. Às vezes você só cumpriu uma tabelinha. Às vezes você ficou 2 minutos e achou que orou. Você falou assim, né? Senhor, me dá descanso. O Senhor tá difícil. Obrigado, amém. Né? Eu faço esse desafio. Gaste tempo. É um desafio. Gasta tempo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Gasta tempo. E como você vai fazer isso? Sendo você mesmo. Sem formalidade. Sem mudar a entonação de voz. Já viu aquelas pessoas que vão orar, muda a entonação de voz, né? Muda a postura. Pai, em nome de Jesus, eu venho agora, Criador dos céus. Prega o evangelho para Deus, lê a Bíblia para Deus, né? Não precisa disso. Não tô falando que tá errado, mas não precisa. Eu fico imaginando Deus olhando e falando: ué, rapaz, por que quando ele vem conversar comigo ele faz isso? É igual uma pessoa que vai conversar com animal, né? Criança, né? Às vezes vai falar com a criança, imagina a criança do outro lado. Eu falo: você acha que ele pensa que eu tenho algum problema? Não precisa, você mesmo. Pai, é o seguinte, ó, hoje aquele cara falou aquele negócio pra mim, eu fiquei com uma raiva, eu fiquei com uma vontade. Se eu tivesse um martelo, eu dava uma martelada na cabeça dele. Quantas vezes eu falei isso pra Deus? Porque na hora você teve vontade, não teve? Você acha que Deus não ouviu? Não viu aquele seu desejo? Tá querendo enganar quem? Aí você chega pra Deus e fala assim: Senhor, abençoa. Mas dentro de você tava assim: eu queria que ele morresse. Por isso que às vezes as coisas não resolvem, sabe? Porque precisa ser sincero. Você tem que chegar e falar a verdade. Senhor, eu tô com muita raiva. Senhor, esses dias eu falei pra Deus isso. Falei: Senhor, eu tô magoado com o Senhor. Tô triste, eu sei que o Senhor tem alguma coisa melhor, mas esse aqui eu não tô gostando. Ué, ele sabia que eu tava assim? Senhor, eu não tô. Então, mas me dá paz para eu conseguir passar por essa situação, porque tá difícil mesmo. Não tô conseguindo. E aí, de repente, a paz vem. No carro, quando eu tô dirigindo, eu falo assim: Senhor, senta aqui no banco aqui, por favor. É o seguinte, ó, eu tô assim, assado. Esse negócio aqui do trabalho tá assim, assado. Nós não conseguimos administrar essa situação aqui. Não conseguimos, aconteceu esse negócio aqui, tal. Precisa resolver esse negócio, ó, o pneu do carro que tá ficando murcho, eu tenho que tá gastando, eu preciso comprar outro. E aí, como que eu faço, Senhor? Fala pra mim, por favor. Sabe, eu tô conversando com a pessoa que tá aqui do meu lado. E as orações que eu tive resposta mais rápida, as orações que eu recebi paz mais rápido, foram as orações que eu fui mais eu mesmo. Mais sincero e mais aberto. Então é um desafio, faça isso. Vai ver que vai mudar. Se você é uma pessoa que chora, tem que chorar e solta e fala. Deixa sair. Porque a gente quer enganar Deus, né? É ou não é? Ai, Senhor, o Senhor sabe qual é o meu coração.
Aí ele fala a Bíblia para você, eu sei, é desesperadamente enganoso e corrupto, né? Não adianta, não dá para enganar, tem que ser sincero. A coisa muda. Faça esse desafio.